Olá, meus amigos, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Vamos hoje falar mais um pouco sobre os números de contaminados pelo novo coronavírus e algumas mudanças aí no cenário global, logo depois da vinheta. Muito bem, a gente tem visto nesses últimos dias um crescimento muito grande do número de contaminados e eu gostaria de mostrar aqui rapidamente para vocês o que está acontecendo de modo geral. Aqui nós temos o mês de março, né? A gente tem aqui todos os tudo que aconteceu em março, casos confirmados, mortes e recuperados. E uma coisa bastante interessante que me chamou a atenção hoje foi este número aqui. Este número eu peguei, ele basicamente foi atualizado hoje pela manhã. E se a gente for olhar no site, se a gente for olhar no site, nós vemos aqui já, deixa eu colocar menorzinho, aqui. Nós vemos aqui já 303 mil casos confirmados em todo o mundo. Ou seja, em menos de 24 horas a gente deu um salto aí de praticamente 30 mil casos. Tá? É isso que me assustou um pouco em relação a esses números. Uma outra coisa que a gente percebe também é que o número de casos, que a taxa de mortalidade ela tem crescido a cada, a cada novo a cada nova medição, né? Obviamente cresceu muito pouco, mas se vocês pegarem os primeiros vídeos que a gente estava fazendo aqui, a gente tinha lá uma taxa de 2%, girando em 2, 2,5%, foi subindo, subindo, chegou perto de 3% e agora já estamos em 4%. Bom, pode ser que isso se mantenha, pode ser que diminua, pode ser que aumente. O que nós vemos aqui nesse gráfico, deixa eu tirar minha câmera da frente, basicamente nesses últimos períodos, né? Então aqui a gente tem, veja que o período 40 se refere a março, então essencialmente deste ponto para frente, a gente dentro desse quadrado vermelho aqui, a gente está olhando para o mês de março. Então a gente percebe claramente que a curva estava andando basicamente próxima de uma reta e de repente a curva se descontrolou e agora está subindo quase que na vertical, né? Está subindo muito. Isso basicamente se deve devido à quantidade de casos espalhados pelo mundo. A gente tem uma quantidade muito grande de países que adquiriram, né, se é que se pode dizer assim, mas que adquiriram o coronavírus, e aí dentro dessas populações a quantidade de casos está aumentando. Então a gente começa a observar que o crescimento linear que a gente estava projetando até então desandou. Ou seja, a gente está mais próximo de um crescimento exponencial do que de um crescimento linear. Em termos globais, a taxa de crescimento, e aqui é uma coisa interessante, né, de se notar, que a taxa de crescimento ela está aqui acima de 12%. Né? Lógico que aqui ela deu um pico, deu uma queda, e nesses 2 últimos dias estamos aqui com 12%. Na verdade, esse valor vai ser atualizado, é capaz de ser até superior a isso aqui. Uma coisa que eu estava observando aqui, né? Basicamente a gente teve aqui um crescimento, uma queda abrupta, um crescimento abrupto, uma queda abrupta e um crescimento que está fazendo uma pequena correção. Eu acredito que isso aqui é só uma correção e talvez isso aqui dê mais uma esticada aí nos próximos dias. Tá? É uma opinião, lógico, a gente não tem como prever o futuro. O que a gente tem como analisar é
em relação à taxa de mortalidade. Como eu havia dito nos vídeos passados, né, que falei no começo da nossa transmissão, basicamente a gente estava girando aqui entre 2 e 3%, né, basicamente aqui. E veja que a gente estava em 2%, deu uma queda, deu uma subida, deu um respiro, depois pegou força, subiu, passou essa linha aqui dos 2,5, continuou subindo, atravessou a linha dos 3 e desde esse momento aqui, que atravessou a linha dos 3%, nunca mais retrocedeu. Né? Aqui a gente teve um novo respiro, uma pequena queda, mas veja que essa linha pontilhada aqui, que é uma média móvel, ela não chegou nem a virar para baixo, né? Ela ficou basicamente na horizontal e depois tornou a virar para cima, inclinando-se para cima novamente, dando a entender que essa taxa pode chegar aqui, na casa dos 4,5% de modo relativamente rápido. Em relação aos nossos modelos, veja que um modelo linear para os dados globais é um modelo que já não está mais fazendo sentido. Porque, primeiro, que o nosso modelo já recuou bastante em termos do ajuste, estamos com 86%, mas essa qualidade relativamente boa se deve principalmente por conta deste período aqui, que era um período que estava andando mais ou menos como uma reta. Eu, honestamente, estava acreditando que fosse fazer essa subida e depois fosse fazer uma queda e ficasse dançando aqui em torno dessa linha. Mas não foi isso que ocorreu. A gente observa que aqui a curva do número de casos se descolou desta linha, indicando para a gente que o modelo linear já não está mais funcionando adequadamente. Se formos analisar os casos fora da China, né, basicamente a gente tem os últimos dados, que são esses daqui. Então, temos aqui, obviamente, um número maior do que isso, pela atualização que eu acabei de mostrar no site. Certamente o número já superou aqui os 200 mil, mas vamos considerar esses dados aqui, que são os dados da última atualização. Então, a gente está aqui, né, beirando a casa dos 200 mil. Veja. Opa! Acabei. Espera um pouquinho, um minutinho. Tá. Então, a gente tem aqui 303 mil casos no mundo, tá? Aqui são os casos só fora da China. Então, a gente está se aproximando. Lá na China tem 80 mil, mais ou menos. Então, aqui, opa, errei de ferramenta. Aqui a gente está beirando a casa fora da China, né? A casa dos 200 mil. E nesse ritmo aqui de crescimento, né? Veja que isso aqui praticamente, ó, está quase que uma reta, né? O negócio tomou uma dimensão exponencial tão forte que isso aqui está subindo quase como uma reta, tá? E aparentemente está mais forte do que a própria distribuição exponencial. Em termos de taxa de crescimento, veja o que está acontecendo em torno, fora da China, né? Em todo o mundo, exceto China. Essa taxa de crescimento, ela vinha aqui na casa dos 25%, chegou a ter um recuo aqui na casa dos 5% e de repente tomou fôlego e foi bater lá nos 35%. Recuamos, estamos aqui em torno dos 20%. Possivelmente isso aqui ainda vai dar mais algum pico para cima antes de começar a reduzir. Em termos de taxa de mortalidade, é claro, conforme o número de casos fora da China, novamente, aumenta, é natural que, além disso, como a quantidade de pessoas contaminadas também está aparecendo agora, né, em muitos países estão surgindo, os testes estão começando a ser feitos, então cada dia mais estão diagnosticando as pessoas estão descobrindo que tem o coronavírus, é natural que haja um crescimento na mortalidade, porque essencialmente até aqui meados de fevereiro basicamente só tinha a China,
como o grande epicentro. E de repente o negócio começou a tomar uma proporção que superou a taxa de mortalidade da China. A gente está aqui na casa dos 3,5%, a China não estava chegando nem a isso. Muito bem. E aqui eu fiz um pequeno ajuste no meu modelo, eu estou trabalhando só com uma parte dos dados, e com esse ajuste a gente está com uma qualidade do modelo de 98,55%. E exatamente como eu tinha falado, né, dá a entender que esta curva aqui estava, que os dados em relação a esta curva aqui, eles estavam crescendo mais rapidamente do que o próprio modelo. Então, o modelo exponencial, que já é algo brutal, ele está bem comportado perante os dados. Mas o que mais assusta é justamente esse crescimento aqui. Né? Veja que esse crescimento ele fica bem íngreme. Então, se os dados seguirem um modelo, a gente tem uma expectativa um tanto quanto pessimista para os próximos dias. Em especial aqui a gente tem a previsão usando esse modelo até o final desse mês de março. Então, se a gente for observar hoje, veja que os dados, hoje a gente está com 303 mil nesse momento. E pelo modelo, seguindo o modelo, a gente teria um máximo de 301 mil pessoas. Então veja que já ultrapassamos o limite máximo, mostrando que os dados estão crescendo de forma mais intensa que o próprio modelo. Então, como eu falei, nesse aspecto, pensando num curto prazo, o modelo ele está mais otimista do que aquilo que a gente está vivenciando. Então, nesse modelo mais otimista, até o final de março, já teremos ultrapassado a casa aí de 1 milhão de pessoas no mundo inteiro contaminadas. E essas previsões aqui, eu fiz um pequeno ajuste nelas. Eu estou considerando o número total de casos, tá? Não é só fora da China que eu estou considerando o total de casos. China mais o resto do mundo. Então, o total de casos, mais ou menos aí no final do mês, deve ultrapassar a faixa de 1 milhão de pessoas contaminadas. Bom, não tem muito o que falar, né? Eu acredito que os amigos estão acompanhando aí os noticiários. Qualquer coisa que eu falar já daqui a meia hora já estará desatualizada. Então eu quero trazer só esses números para vocês para mostrar de uma maneira, vamos dizer, científica, pedagógica, educacional, como que a gente pode fazer uma análise. É claro que teriam muitas outras análises a serem feitas, muitas análises mais profundas, mas como eu disse, de certa forma é tudo em vão, porque os números, eles não, até um certo momento, eles vão se comportar conforme o modelo. Depois eles passam a não seguir mais o modelo, por conta justamente das medidas restritivas. Né? Hoje eu estou gravando esse vídeo, dia 21 de março, agora há pouco, eu moro aqui em São Paulo, agora há pouco o governador do estado decretou quarentena de 15 dias para todo o estado, assim como no Rio de Janeiro também foi decretado. Então essas medidas, pensando só no Brasil, tá? Elas vão, de certa forma, controlar um pouco o número de casos e vão alongar um pouco a quantidade de casos que vão aparecer. Já me perguntaram, pessoalmente, né, já tinham me perguntado se eu acreditava num crescimento do número de casos, se a gente poderia chegar a algo como está ocorrendo na Itália. Eu acho que, mais do que minha opinião, seria só ver as medidas que estão sendo tomadas pelo governo. Né? A construção de pseudo-hospitais, né? Instalações do que o exército está fazendo com tendas, enfim, todas essas atitudes, né, a quantidade de kits que eles vão comprar, a quantidade de respiradores que eles já encomendaram, todas essas atitudes mostram para a gente que eles acreditam numa elevação aqui no Brasil, uma elevação em nível exponencial. Se não acreditassem nisso, não haveria toda essa muvuca, vamos dizer assim, né, de
colocar estados, cidades em quarentena, comprar, já ficar preparado para conseguir novos leitos. Enfim, eu acredito então que a resposta das atitudes do governo já dizem basicamente o que vai acontecer. Em relação à parte estatística, matemática, análise dos números, aqui no Brasil ainda nós não podemos fazer nenhum tipo de afirmação. E eu falaria naturalmente isso, mas houve agora há pouco uma entrevista com o ministro da Saúde. Ele estava dando uma entrevista, a Globo News estava transmitindo, eu estava assistindo, e ele falou, uma frase que ele falou foi a seguinte: o que vai acontecer com o Brasil, né? Não temos ainda como dizer, porque o nosso N ainda é muito pequeno. O que ele quis dizer com isso? Que o tamanho da amostra é pequeno, né? Porque basicamente acredita-se que a quantidade de pessoas com coronavírus seja muito superior a essa que eles estão divulgando, porque são muitas pessoas ou assintomáticas ou que não foram testadas, que não realizaram o teste. Quer dizer, de repente já estão tendo sintomas da gripe, mas eles só estão testando casos mais graves. Então, possivelmente, a gente já tenha uma quantidade muito superior a isso e acredita-se sim que, baseado no que está acontecendo lá na Europa, acredita-se sim que esse crescimento ainda vai ser grande, conforme os ministros têm falado aí, os infectologistas têm falado que o pico deve ocorrer agora no mês de abril. Então, assim que a gente tiver uma quantidade um pouco maior de dados, a gente pode começar a tentar fazer um modelo, mas tudo depende também dos dados que o Ministério vai divulgar. Eles estão falando que acho que a partir da semana que vem, se eu não me engano, vão ter kits, não sei quantos milhões de kits que vão dar um diagnóstico rápido, tal, aí vai conseguir testar muito mais gente. Então, se tudo isso ocorrer, de fato, a gente vai conseguir uma modelagem um pouco mais precisa. Caso contrário, nossa modelagem vai ocorrer basicamente em cima de achismos e com uma quantidade, uma amostra muito pequena, ou seja, a chance de erro é exponencial. Né? É muito grande a chance de a gente fazer uma previsão e ela não se concretizar tanto para mais quanto para menos. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu curtir, isso vai ajudar o canal do Professor Guru a crescer. Se inscreva aqui no canal para você participar dessa nossa comunidade que está crescendo a cada dia. Inscreva-se no canal, indique esse canal para as outras pessoas e eu desejo muita saúde, paz e prosperidade a todos vocês. Muito obrigado por assistir até aqui, a gente se vê num próximo vídeo.